Isso aí, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, a doutora Renata Cordeiro, nutricionista da Atlântica Natural. Um ótimo 2026 para todos nós, com muita saúde, muita prosperidade, que o resto, com certeza, a gente alcança. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um produto que foi lançado na convenção, que eu gosto muito, que é o Granberry. Então, muitas pessoas não sabem os principais benefícios, como que a gente pode estar utilizando ele. Então, a gente vai falar disso sobre hoje. Antes de eu compartilhar a tela aqui, vou abrir o chat, pedir a gentileza para que você digite um 10, se vocês estão me ouvindo bem, se os slides estão aparecendo para vocês. Enquanto isso, pega papel, pega caneta, vamos realmente estudar, ter foco aqui nesse momento, que são poucos minutinhos que a gente tem, para que de fato a gente possa aprender e estudar sobre os produtos, que é os produtos que faz com que você bata a meta, com que você alcance aí cruzeiro, né, em viagens internacionais. Então, produto aqui na empresa é o que vai gerar recurso financeiro e ponto para você se qualificar. Estamos transmitindo no YouTube e no Zoom, perfeito? Está sendo gravado. Se finalizar, ele já sobe para o canal do YouTube. E no final, qualquer dúvida, qualquer pergunta que durante do treinamento você queira fazer, eu vou abrir aqui alguns minutinhos para que de fato você possa tirar a sua dúvida, fazer a sua pergunta referente ao treinamento de hoje, perfeito? Então, Granberry, vamos conhecer as causas, os principais benefícios. Então, para quem não sabe, o Granberry ele é uma fruta que vai ajudar principalmente a evitar infecções urinárias. Então, vamos entender isso, ó, evitar. Quem já viu aqui meus treinamentos sabe que a gente sempre fala, suplemento alimentar é sempre indicado para indivíduos saudáveis, ou seja, sempre na prevenção de algum tipo de doença. Por que que Granberry ele é uma fruta e é indicado para evitar infecções urinárias? Porque possui propriedades antibacterianas que vai impedir a adesão e o desenvolvimento de bactérias na bexiga. Ou seja, principalmente nessa época do ano, é muito comum, porque você vai na praia, vai na piscina, fica muito tempo ali com o biquíni molhado, com a sunga. A gente sabe que a incidência maior de infecções urinárias é na mulher, porque o órgão feminino ele é aberto, né? Então ali é mais propenso para entrar algum tipo de bactéria, se alojar. Então, infelizmente, nas mulheres são mais acometidas essas infecções urinárias. Então, é muito importante que a gente trate também, claro, com a higiene externa, mas com o uso de suplementos também vai ajudar nessa questão de prevenção. Então, quando a gente toma um tipo de suplemento desse, o que vai acontecer? A gente pode ter contato com algum tipo de bactéria, ele vai entrar ali no seu órgão, né? Vai se alojar, mas se a sua região íntima tá limpinha, tá com o pH equilibrado, sua saúde como um todo tá ok, ela não consegue se alojar ali naquela parede da bexiga e não subir para o rim, para a uretra, enfim. Então, o suplemento ele vai fazer com que a gente cuide sem ter doença ainda. Além disso, ele é riquíssimo em fibras que vai aumentar o volume de fezes, ou seja, com as pessoas que são constipadas, ajuda também além do consumo de água sempre, ajuda a controlar os níveis de glicose no nosso sangue, porque vai prolongar a saciedade. Então, quem é diabético é super indicado também para auxiliar no tratamento, no controle dessa glicemia. Ajuda a prevenir a prisão de ventre. Então, aquela pessoa que é muito constipada, ajuda também a você ter uma rotina e um hábito intestinal de todos os dias e a prevenir também o diabetes. Aquelas pessoas que já tem quase diagnóstico de diabetes, né? Mas está com a sua glicemia ali entre 100 e 120, que a gente fala que é um pré-diabético. Então, para essas pessoas também vai ajudar bastante a utilização desse suplemento. Para quem não conhece, o que está na imagem é essa fruta, que é o Granberry. Então, no nosso caso aqui do nosso suplemento, que é em cápsula, a gente vai pegar essa frutinha, né, na indústria, vai dissecar ela, vai fazer com que ela vire pó, e aí sim é colocado dentro da cápsula do suplemento para que a gente possa fazer uso todos os dias. Então, o uso do Granberry, ele é motivado principalmente pela necessidade de prevenir, como eu disse, infecções, reduzir a oxidação celular,
Ou seja, as principais causas que levam à recomendação dessas frutas são. A gente sempre fala aqui, um organismo sujo, inflamado, e como que a gente deixa esse organismo sujo, inflamado, cheio de radicais livres? Privação de sono, estresse, quem fuma, quem ingere bebida alcoólica, quem come muito alimento industrializado, quem não consome água. Então, tudo isso vai fazer com que seu corpo fique mais inflamado, produza mais radicais livres e, consequentemente, isso é muito prejudicial para a sua saúde. E é nesse momento que a gente diminui a nossa capacidade, nosso sistema imunológico, fazendo com que a gente fique suscetíveis a diversas doenças, e uma delas é infecção urinária. Então, nossa defesa está lá embaixo, nosso corpo, a gente tem contato com algum tipo de bactéria, ela acaba se alojando. Então, a prevenção de infecções urinárias é o motivo número 1, que é indicado para mulheres com infecções recorrentes e pessoas com bexiga neurogênica. Então, sabe aquelas mulheres que sempre relatam, olha, eu sempre tenho infecção de urina repetidamente? Primeiro, claro, a gente tem que identificar aquela causa, mas esse suplemento vai ajudar muito nessa prevenção, a tratar de fato essas infecções rotineiras. Além disso, também, higiene íntima é fundamental. Ali você pode agregar um sabonete íntimo feminino que nós temos ozonizado, o Natuose íntimo também, que é muito indicada. Os homens, além do sabonete, também pode estar utilizando. Temos o Natuose Hot, que é utilizado ali na região íntima masculina também, que vai ajudar nessa prevenção de proliferação de bactérias, principalmente nessa época do ano. A gente soa mais, transpira. Então, são regiões quentes que gostam de proliferar algum tipo de bactéria. Então, o uso desse suplemento é super indicado. A alternativa a antibióticos, então, busca-se reduzir o uso constante de antibióticos em casos preventivos para evitar a resistência bacteriana. Não significa que, se está com uma infecção muito grave, o médico receitou o seu antibiótico, não significa que você vai substituir o Grambel pelo seu antibiótico, mas você pode fazer associações juntamente com o seu antibiótico para te ajudar nessa questão também. E claro, é uma alternativa secundária nessa prevenção para você não utilizar muito remédio, que a gente sabe que remédio tem várias reações adversas, realmente você toma por uma coisa e acaba prejudicando outra parte também. Ajuda nessa questão de saúde digestiva, ou seja, prevenção da fixação da bactéria H. pylori no estômago, que causa gastrite e úlceras. Então, a gente sabe que muitas pessoas têm esse diagnóstico da bactéria H. pylori, ela se instala no seu estômago, isso causa gastrite, úlcera. Se você não tratar, pode virar até um câncer de estômago. Então, é muito sério a gente tratar refluxo, gastrite, úlcera. Úlcera é o último estágio ali para antes de virar um tumor realmente nesse estômago. Então, é muito essencial a gente combater esse tipo de bactéria. Além disso, se você tem esse tipo de bactéria, você acaba não absorvendo todas as vitaminas e minerais do alimento, então você acaba ficando enfraquecido, não acaba nutrindo o seu corpo corretamente. Para a saúde bucal também, então, é indicado para combater a placa bacteriana e cáries. Então, se você é aquela pessoa que sempre vai no dentista com aquelas placas bacterianas, tem muita incidência de cárie, o Granberry também pode te ajudar nessa questão de prevenção. E aqui falando agora dos principais benefícios que esse suplemento vai trazer para a sua saúde. Como eu disse, prevenção de infecções urinárias. Então, alguns estudos mostram que o Granberry pode prevenir e ajudar no tratamento de infecções urinárias, já que ele é riquíssimo em antioxidantes, flavonoides, que tem ação antibacteriana e vai impedir o desenvolvimento dessas bactérias na nossa bexiga. Então, no entanto, mais estudos realizados em seres humanos são necessários para comprovar os benefícios de consumo na infecção urinária. Então, sempre estão fazendo estudos para que, de fato, realmente a gente consiga aprimorar, mas muitos estudos já mostram que realmente na prevenção de infecções urinárias, o Granberry é super indicado. Ajuda a evitar o diabetes, então, por conter ótimas quantidades de flavonoides com ação antioxidante, o Granberry vai melhorar a ação da insulina, ajudando a equilibrar os níveis de glicose no sangue, evitando assim a resistência à insulina e a diabetes. Então, como eu disse para vocês,
Quem está com essa incidência já como pré-diabético de 100 a 120 de glicose em jejum, já é um alerta. Ali a gente consegue retomar com atividade física, ajuste de alimentação, suplementação, a gente consegue reverter o caso. Depois de 120, quando você já tem o diagnóstico ali de diabetes, é um pouco mais difícil a gente reverter, porque é uma doença crônica não transmissível. Ou seja, uma vez com o diagnóstico, dificilmente você vai perder esse diagnóstico. Então, é muito importante você se cuidar, como a gente sempre fala aqui na saúde, na prevenção, não deixar que realmente essa doença se instale. E quem já é diabético, ela vai ajudar no controle dessa insulina, ou seja, dificulta, né, essa liberação de insulina, não dá picos de glicemia no seu sangue, não liberando mais insulina pelo pâncreas, ou seja, a gente consegue ter um controle maior dessa glicemia também, seja você já diabético usando medicamento ou não. Além disso, as fibras presentes no grão-bel também vai diminuir a velocidade de absorção dos carboidratos dos alimentos, favorecendo a regulação dos níveis sanguíneos de açúcar. Ou seja, também, como é um suplemento riquíssimo em fibra, vai te dar mais saciedade. Então, vai te dar mais saciedade para as pessoas que sentem muita fome, é super indicado. Vai dar saciedade, então ajuda no processo de emagrecimento também. A gente sabe que nessa época do ano todo mundo quer focar ou tentar pelo menos fazer algum plano alimentar. É muito importante você procurar um nutricionista, realmente fazer um plano alimentar, não ficar seguindo dietas doidas que tem várias aí na internet, porque realmente pode ser prejudicial. Talvez dê resultado rápido, mas não seja eficaz e não esteja nutrindo o seu organismo de forma com que você precisa. Então é importante sim buscar um profissional e fazer um plano adequado ali para a sua saúde, para a sua realidade. E o Grão-Belly pode entrar nisso na questão de ajudar na questão de saciedade também. Combater a prisão de ventre, então, como eu disse, como é uma fruta riquíssima em fibra, vai estimular os movimentos naturais do intestino, aumentar o volume de fezes, facilitando a evacuação e combatendo assim a prisão de ventre. Claro que tem um adendo muito grande aqui, não adianta nada de tomar um suplemento desse que vai ajudar ali na formação do bolo fecal, sendo que você não ingere água. Infelizmente, hoje, o maior relato das pessoas que falam eu não consigo ir no banheiro todos os dias é por falta de água. A gente pega nas consultas, quanto de água você consome? Ah, doutora, eu não consumo água, não gosto de água, pela correria no consumo. Então, esse é um adendo muito grande, consumo de água. No mínimo 2 litros de água por dia, a gente já ensinou aqui nas lives como que você faz o cálculo para saber a quantidade ideal sua para você de ingestão de água. Então, isso é muito importante para que você saiba realmente. Água não é suco natural, água não é chá, então é água pura. Então, você precisa sim, além do seu suco natural, do seu chá, precisa consumir água pura, que é isso que vai nutrir o nosso corpo. Nosso corpo é 70% água. O funcionamento dos nossos órgãos, principalmente nessa época do ano que é verão, a água é fundamental, inclusive para o trânsito intestinal também é fundamental para que você possa ir todos os dias no banheiro. Evitar doenças cardiovasculares. Por ser um suplemento riquíssimo em antocianinas, são compostos antioxidantes, anti-inflamatórios. Então, esse grão-bel ele vai ajudar também a diminuir os níveis de colesterol ruim, que é o LDL no sangue, e aumentando o nosso colesterol bom, que é o HDL, evitando doenças cardiovasculares como aterosclerose, que são um acúmulo de placas de gordura nas artérias, e o infarto, como o nosso presidente bem disse aí do tio dele, né? Infelizmente, hoje a doença que mais mata no mundo é a doença cardiovascular, ou seja, infarto, derrame, AVC. Então a gente escuta muito assim: ah, fulano do nada infartou. Não foi do nada, pessoal. Você pegar o histórico dele, era uma pessoa sedentária, não se alimentava bem, não suplementava, não ligava realmente para aquela circunferência abdominal. Então, quanto mais gordura abdominal você tem, ao final de alerta, assim, cuidado que você pode infartar, você pode ter um AVC. Então, olhou para sua barriga, tá com a barriga grande, como o nosso presidente falou, é alta chance de você infartar, de você ter um AVC, principalmente nessa época do ano, que as nossas veias ficam muito dilatadas, com excesso de calor, com a temperatura corpórea. Então,
é a estação do ano que mais tem incidência dessas doenças cardiovasculares. Então, você precisa sim diminuir a sua cintura, essa gordura abdominal que está aí te alojando. Não é só estética, é questão de saúde. Imagine, se você está conseguindo visualizar essa gordura, pegar essa gordura externa ali no seu abdômen, imagine essa gordura visceral, porque ela fica dentro dos seus órgãos também. Então, além de você precisar tirar, perder essa gordura visceral externa, internamente você precisa também. Já ouviram falar daquelas pessoas falsa magra? Eu sou magra, mas eu faço meu exame de sangue, tô com colesterol alto. É por conta disso. Às vezes essa pessoa tem gordura visceral interna, que visualmente ela é magra, parece ser saudável, mas internamente ela tem muita gordura visceral, um aumento aumentado de fato para essas doenças de cardiovascular. Só precisa ter atenção, perfeito? Além disso, o Granberry também ajuda a prevenir a pressão alta, porque vai inibir a enzima conversora, que é uma enzima responsável pela contração dos vasos sanguíneos e está relacionada com o aumento da pressão alta. Nessa época do ano também a incidência maior de pressão alta, porque muito calor, os vasos estão mais dilatados, então a incidência de pressão alta é maior. Se você faz uso de algum tipo de medicamento, não deixe de tomar o seu medicamento. Agregue sim esse suplemento que vai te ajudar bastante nesse controle. Fortalecimento do nosso sistema imunológico. Então, o grão-mel ele é riquíssimo em vitamina C, vitamina A, flavonoides, que são nutrientes e compostos antioxidantes, que vai fortalecer nosso sistema imunológico, combatendo bactérias, vírus e ajudando a reduzir o tempo de duração de gripes e resfriados. Então, olha que interessante. Talvez você tenha contato com vírus aí de uma gripe, de um resfriado, utilizando o grão-mel por ser rico nessas vitaminas, rapidamente você tem essa sua recuperação. Então, não vai ser uma fase ali de doença tão longa, porque o grão-mel vai ajudar ali a combater rapidamente, a fortalecer o seu sistema imunológico. Claro que se você já estiver fortalecido na prevenção, como eu sempre falo, talvez você tenha contato com esse vírus e você nem pegue. Ou se você pegar, vai ser muito sutil, muito leve, porque você já está com o seu organismo blindado. Quando a gente utiliza suplementos riquíssimos em vitamina C, vitamina A, em flavonoides, a gente blinda nosso sistema imunológico, a gente fortalece os nossos glóbulos brancos, que são aqueles soldadinhos que vai nos proteger de qualquer doença e vírus que está aí no ambiente. Então, ele vai blindar o nosso organismo realmente dessas doenças ou desses vírus. Prevenir o envelhecimento precoce. Então, o grão previne o envelhecimento precoce porque vai atuar combatendo o excesso de radicais livres no nosso organismo, que são os responsáveis pela formação de rugas, linhas de expressões e flacidez na pele. Então, se você quer se manter mais jovem, mais bonita, com uma pele mais viscosa, o Urumberry também é indicado, claro que com o uso de suplemento de colágeno, ele não vai substituir o colágeno. A gente sabe que o colágeno é indicado acima de 30 anos, porque a produção natural do nosso corpo, ela cai. Então, todo indivíduo, seja homem ou mulher, precisa suplementar com colágeno. E o Grambel entra, sim, para te ajudar nessa questão do envelhecimento precoce. Lembra que aqueles radicais livres que eu expliquei para vocês? Eles também, quanto maior o nosso corpo, maior prejudica o envelhecimento da nossa pele. Então, combatendo esses radicais livres, a gente vai ficar com a pele, com o cabelo, com uma unha muito mais saudável, muito mais bonita ao longo da nossa vida. Ajuda no combate daquela bactéria H. pylori, por ser riquíssimo, né, em compostos bioativos, com ação bactericida, que vai diminuir essa proliferação e impedir esse crescimento bacteriano. Então, esse grambel, ele combate essa bactéria, ajudando no tratamento de infecções também, como gastrite e úlcera. Então, como eu disse, se você tem refluxo, ou gastrite ou úlcera, trate, não deixe evoluir, porque realmente um refluxo não tratado evolui para uma gastrite, que evolui para uma úlcera, que pode evoluir para um tumor. Então, realmente é fundamental você tratar e combater esse tipo de bactéria, ou gastrite, refluxo, enfim, seja o que for que você foi diagnosticado. Evitar o surgimento de cáries, então o Granberry, ele ajuda a evitar o surgimento de cáries, porque ele vai impedir a aderência e a multiplicação de bactérias nos dentes. Então, imagine, você vai blindar o seu organismo e dificultar, né, com que essa bactéria, que a nossa boca, infelizmente,
ela possui muitas bactérias, que é a porta de entrada para o nosso organismo. Então, você precisa tratar principalmente disso também, além da escovação, na tosse bucal que nós temos, o Granberry também é indicado de dentro para fora para ajudar a evitar a proliferação dessas bactérias na nossa saúde bucal. Ajuda também a manter a saúde ocular, ou seja, o Granberry também mantém a saúde dos olhos por conter luteína e zeaxantina, que são carotenoides que vai proteger os nossos olhos contra os raios ultravioletas do sol e da luz emitida também de dispositivos eletrônicos como esse, um computador, um celular, uma luz. Então, a gente previne também não só da luz natural, mas dessas luzes artificiais que nós temos hoje em dia. Infelizmente, a gente fica praticamente quase o dia todo, né, na frente do celular, na frente do notebook. Então, é fundamental utilizar esse tipo de suplemento para ter nossa saúde ocular em dia. Seja você que use óculos, seja você que não tenha nenhuma deficiência ocular, pode estar utilizando sim para ajudar nessa prevenção de doenças dos olhos. Ajuda na prevenção de alguns tipos de câncer por ser rica em antocianinas, ácidos, enfim, o Granberry protege as células saudáveis do nosso corpo contra os danos causados pelo excesso de radicais livres, podendo ajudar a prevenir o surgimento de alguns tipos de câncer, como de mama, próstata e cólon, pessoal. Então, olha que importante a prevenção, o uso desse suplemento na prevenção de câncer, que infelizmente a incidência aumenta ano após ano, devido a má alimentação, cigarro, bebida, alimentos industrializados, tudo isso vai fazer com que essas incidências aumentem e acorde essa célula aí dessa doença que está no seu organismo. E aí, uma pergunta que o pessoal sempre fala. O grão-mel, ele emagrece? Então, por ser uma fruta pobre em caloria e ter boas quantidades de fibras, ele vai prolongar a questão de saciedade ao longo do nosso dia, diminuindo a fome e ajudando no processo de emagrecimento. Então, pode ser um ótimo aliado antes das suas principais refeições de fato, para que você fique mais saciado e não tenha vontade de comer grandes porções de alimento aí nas suas refeições. Além disso, esse suplemento, pessoal, ele é enriquecido com zinco. O zinco, ele é um mineral importantíssimo para o fortalecimento do nosso sistema imunológico. Então, por isso que o zinco foi agregado dentro desse suplemento, porque ele vai ajudar muito na questão do sistema imunológico e na questão da saúde intestinal também. Então, o zinco é importantíssimo junto com o Granberry nessa saúde também. Então, as cápsulas de Granberry devem ser tomadas em com um copo de água por até 12 semanas. Então, depois de 12 semanas, dá uma pausa ali de uns 30, 60 dias, para que de fato você possa fazer uso dele novamente de novo, tá bom? 2 cápsulas ao dia. Indicação: você pode tomar uma antes do almoço, uma antes do jantar, depois do café da manhã, no lanche da tarde. São 2 ao dia. Perfeito? Não mais do que isso. Vou abrir aqui o chat do Zoom, o chat do YouTube. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta referente ao treinamento aqui de hoje, mande aqui no chat para que a gente possa te esclarecer. A Maria perguntando a gente falar do mais leve. Maria, boa noite. Felizmente hoje a gente não vai falar do mais leve, tá? O foco é o Granberry mesmo, que é um produto lançamento aqui na Atlântica Natural. Se você é nova no canal lá da Nutri no Telegram, a gente tem treinamento já do mais leve, gravado, e o PDF também para que você possa estudar. Perfeito? Eu tenho continência urinária, tomo muita água. Precisa ver qual que é a causa, tá bom, Eliana? Sempre a gente fala aqui para vocês. Identifique essa causa para que a gente possa te ajudar num tratamento. Contingência urinária, esse não é o grande foco desse suplemento. Ele vai ajudar muito na questão de inflamações na prevenção, como eu disse, aquelas candidíases de repetições, quem tem, corrimento, odores, ele ajuda nessa questão também feminina, que aí você pode agregar o sabonete íntimo juntamente com o Natuós íntimo também.
Eu urino pouco durante o dia e muito à noite. Pode ser que você tenha o diagnóstico de diabetes, tá? Não sei se é o seu caso já, mas se não for, procure um médico e faça os exames certinho, porque é um sintoma de pessoas diabéticas isso, urinar várias vezes à noite. A tinta que envolve a cápsula é prejudicial para o estômago? Não é que seja prejudicial, tá bom? São cápsulas que são liberadas pela Anvisa, por isso que são utilizadas. A maioria da Atlântica não possui cores, exceto algumas, então por isso que a grande maioria não possui cores, mas se possui, não é que faz mal. Quem já tem gastrite, úlcera ou refluxo pode sentir um desconforto maior por conta desse corante, dessa tinta que tem nessa cápsula. Não que seja prejudicial, mas pessoas com refluxo, gastrite ou úlcera são pessoas mais sensíveis que podem sentir algum desconforto intestinal por conta dessas cápsulas coloridas. Com quantos anos pode tomar, Luciana? Esse suplemento é indicado acima de 18 anos, perfeito? Então, acima de 18 anos é indicado o uso desse tipo de suplemento. Com qual suplemento ele associa? Bom, Neide, a gente pode associar ele, como eu disse, se você quer ter essa saúde íntima em dia, a gente pode associar sabonete íntimo, natuose íntimo, grão-bel e óleo de semente de abóbora. Também é muito bom para essa questão de saúde do trato urinário, principalmente dos homens em questão de próstata. Então, homens pode fazer um combo aí de sabonete íntimo, natuose hot, grão-bel também e óleo de semente de abóbora. Mulheres também podem estar utilizando óleo de semente de abóbora sem problema algum. Então, é um combo muito bom para essa época do ano. Cranberry, semente de abóbora, sabonete íntimo e natuós íntimo para as mulheres. Claudinho, você vai tomar durante 12 semanas consecutivas, tá? E depois você vai parar ali uns 30 dias para depois você começar a tomar ele novamente, tá bom? Deixa eu aqui abrir o, o YouTube para que a gente possa ver se temos perguntas e dúvidas referente ao treinamento de hoje, pessoal. O Grambel é em cápsula? Sim, tá? Os nossos suplementos é em cápsula. Cada cápsula vai conter 500 miligramas, ok? Então, duas cápsulas você vai estar ingerindo 1.000 miligramas de Granberry ao dia. É uma dose bem alta, né? Porque a gente sempre recomenda de 500 a 1.200 no dia. Então, é uma dose muito boa aí que vai te ter muitos benefícios desses que a gente falou nos treinamentos de hoje. Ela tem fibra, mas é diferente do fibras complex, com certeza, tá? Ela vai ter a fibra só do Granberry. O fibras complex é um composto de fibras, ou seja, tem psyllium, tem fibras solúveis e insolúveis, tem inulina, que é para o intestino, tem espirulina, então é um composto de fibras diferente da questão do Granberry. Possa ser que seja sua dúvida. Posso tomar fibras complexas com Granberry? Pode, não tem problema algum. Só que precisa aumentar a ingestão de água por conta que é mais uma fibra que você vai estar ingerindo ao longo do dia. Minha esposa tem muita infecção urinária. Primeiro, identificar a causa. Causa, tipo de calcinha, calça muito apertada, se é algum tipo de bactéria, enfim, então tudo isso precisa ser diagnosticado para de fato ter um efetivo tratamento. Mas sabonete íntimo, natuose íntimo, Granberry e óleo, óleo de semente de abóbora, tá? Pode colocar um Natucap também sem problema algum, que o Natucap vai potencializar a absorção dos demais suplementos também. Neuza, você quer que volta em qual página? Para que eu possa colocar aqui para você. Lembrando, pessoal, eu vou disponibilizar esse treinamento em PDF no canal da Nutri, no Telegram. Então, se você não tem ainda o
canal da Nutri, me chame aqui, ó, nesse atendimento da empresa, ou peça para o seu diamante, que ele com certeza tem o canal da Nutri do Telegram. Lá eu vou disponibilizar a gravação e vou disponibilizar o PDF desse material. Lembrando que a gravação sobe automaticamente para o canal do YouTube da empresa, da Atlântica Natural, mas eu disponibilizo lá também no canal da Nutri do Telegram, porque eu coloco sempre o PDF juntamente com o treinamento para facilitar a vida de vocês também, perfeito? Esse é o número de atendimento apenas para os consultores de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. Então, algum tipo de dúvida que você tenha que não tenha lá no guia de produto, você pode estar mandando para a gente ou mensagem, um áudio curto, claro e objetivo, para que de fato a gente possa te ajudar. Minha mãe tem 75 anos e foi diagnosticada com diabetes. O que a doutora me indica, por favor? Além do Granberry, tá bom? A gente tem o Diavi, tá? A gente tem bicolinato de cromo, Ora Pronobis, que são suplementos indicados no controle da glicemia naturalmente, perfeito? Claro, se o médico passou o medicamento, a gente sempre fala que use o medicamento, mas pode agregar esses suplementos para te ajudar também nesse controle da glicemia. Quem tem só glicemia pode tomar Granbel? Sim, pode. E aí vai medindo essa glicemia para ter esse controle efetivo. A última, vamos voltar aqui na última tela. Sugestão de uso, perfeito. Quem está tomando Dexa Plus pode tomar o Natucap? Pode, não tem problema algum. Como o Ricardo sempre fala, o Natucap ele pode ser utilizado com outro tipo de suplemento, porque ele sempre vai potencializar a absorção de outros suplementos. Eu sempre gosto de falar aqui para vocês, além do Natucap em jejum, utilize o aloe vera também em jejum. A gente sabe que o aloe vera ele vai neutralizar o pH do nosso sangue. A gente tendo ele equilibrado, a gente dificulta o aparecimento de doenças e a absorção dos suplementos é melhor, porque a gente limpa o nosso intestino, facilitando a absorção de qualquer outro tipo de suplemento, perfeito? Então, sempre Natucap e aloe vera em jejum, para a gente ter essa saúde intestinal perfeitamente, para de fato a gente utilizar os demais suplementos. Utilizando Dexaplus e Parazyme, não tem problema algum, pode estar utilizando o Granberry também, porque cada um vai ter a sua função dentro do organismo. Pessoal aqui agradecendo o treinamento. Pessoal, eu que agradeço a presença de todos vocês. A gente estuda muito aqui para trazer um conteúdo claro, objetivo, porque a gente tem poucos minutinhos, né, de treinamento aqui. Então, a gente sempre tenta montar aqui o que é os principais benefícios, causa, enfim, para que de fato a gente sempre ajude, né, vocês a ter um esclarecimento mais efetivo e eficaz para que vocês tenham um conteúdo claro e objetivo para passar isso adiante. Não adianta nada a gente vir com um treinamento muito longo, com palavras muito difíceis, para que de fato vocês não entendam. Então, a gente monta um treinamento claro, rápido e objetivo para que vocês entendam o grande foco e a forma de utilização de cada produto para vocês, tá bom? Aloe veras pode ser em gotas ou pode ser o suco de aloe veras, pessoal, tanto faz. A função é a mesma dentro do nosso organismo, tá? Do aloe vera. Do mais leve, Maria, a gente já teve, tá bom? Por enquanto, no momento, a gente não vai ter nem dos emagrecedores, mas temos gravados lá no canal da Nutri. Se você não tem, mande uma mensagem nesse número aqui que eu te encaminho esse canal e lá você consegue ter acesso desses treinamentos, perfeito? Depoimento de produto aqui. Pessoal, temos mais dúvidas, perguntas referente ao treinamento de hoje, Granberry. Então, ele é um suplemento maravilhoso, como vocês podem ver, um antioxidante poderosíssimo, que eu estava ansiosa para que, de fato,
que tivesse aqui na empresa, né? Porque realmente é um produto que vai ajudar muito nessa questão de saúde íntima, seja feminina, seja masculina. A gente sabe que a incidência é muito grande dessas infecções urinárias, a gente consegue sim na questão de prevenção dessa doença. Pessoal, não vou me alongar mais aqui, que a gente já passou um pouquinho do horário, tá bom? Então, eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. Espero ter contribuído um pouquinho do conhecimento, espero ter contribuído, aberto aí um pouco a mente de vocês para a utilização desse suplemento, que é um suplemento muito importante para a nossa saúde, principalmente nessa época do ano. Então, se você não adquiriu, vá lá no seu escritório virtual, adquire ele, que de fato vai fazer total diferença no seu organismo, no seu dia a dia, e depois você passa esse feedback aí para a gente com certeza, tá bom? Então, uma ótima noite, uma ótima semana, um ótimo final de semana. Fique com Deus e nos vemos na próxima terça-feira. Tchau, tchau!